Os nossos próximos convidados são Manuel Valente, da Porta Editora, e Anísio Franco, autor. O Anísio também já esteve recentemente num programa da Sociedade Civil. É mais um regresso. Manuel Valente, lembra-se do primeiro livro que editou? Ui. Não estava à espera dessa. Essa é uma pergunta muito difícil. Porque a primeira normalmente nunca se esquece. Não, digamos, se eu considerar a minha vida a sério na edição, que começou em 1981 nas publicações de Dom Quixote, o primeiro livro, ou pelo menos um dos primeiros livros que publiquei, foi um livro que acabou por se tornar emblemático, que foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E tudo mudou? Mudou muito a partir dessa altura? Os livros são os mesmos? Não, os livros não são os mesmos, a edição não é a mesma. O que é que mudou na edição? Olha, de uma maneira muito simples, eu diria o seguinte: nesses tempos o centro da edição era o autor, ou seja, os editores procuravam autores, não é? E agora depois o centro da edição passou a ser o leitor. E quando o centro da edição passou a ser o leitor, mas atenção, quando o centro de edição passa a ser o leitor, o editor passa a perguntar o que é que o leitor quer ler. Perdeu-se a capacidade editorial e, portanto, do próprio editor? E, portanto, digamos, o mercado foi muito mais invadido por aquilo que eu chamaria não livros, mas produtos. Ou seja... comerciais. Por um lado comerciais, mas por outro lado feitos um bocadinho à medida daquilo que o leitor quer ler e sem que a autoria seja muito importante. Quer dizer... Ou seja, é procurar as tendências? É procurar as tendências. Quer dizer, quando... Se tivéssemos mantido a tendência, andávamos todos de cavalo, não havia carros. Ninguém teria inventado carro, por exemplo, foi... Isto limita? Limita um bocado. Muito? Limita um bocado, porque não só quem escreve, mas também quem lê os livros, porque depois vai ler sempre o mesmo. Exato, eu posso dizer, por exemplo, quando foi o sucesso do Harry Potter, a seguir houve uma febre de procurar coisas idênticas ao Harry Potter. Não interessava se era de um autor chinês, ou sul-africano, ou boliviano. Tinha que ser um produto, entre aspas, semelhante ao Harry Potter. E evidentemente... E os portugueses também fizeram o mesmo. Também. E, portanto, isto provocou uma transformação muito grande na maneira de se editar e no mundo editorial. Anísio, caminhar por Lisboa, 7 percursos para conhecer Lisboa, recheados de histórias e personagens. Enquanto vai falando, pode-me mostrar o livro que eu vou mostrando. Caminhar por Lisboa. Anísio, o que é que nós temos? Antes de mais, a capa é lindíssima. Porque isto é Lisboa. É Lisboa, é uma bela imagem de Lisboa, mas Lisboa é uma cidade fotogénica. Podia ser essa a capa, e acho muito bem que seja essa a capa, porque nós identificamos imediatamente com Lisboa, mas poderia ser perfeitamente outra, vista do rio. A cidade também se identifica muito pelo lado do rio. Era, aliás, desse lado que os viajantes antigamente tinham a primeira abordagem com a cidade, e exatamente aí vê-se um pouco o rio, e ficavam fascinados com esta morfologia da cidade, mais do que a monumentalidade. Digamos que a monumentalidade da cidade tinha a ver com a sua própria morfologia, quer dizer, com as colinas que subiam e desciam, e era isso que a tornava fascinante aos olhos dos outros, de quem nos visitava. E ainda hoje assim é. Depois há qualquer coisa que num ponto ou outro vai surgindo, como uma cúpula de uma igreja, aos campanários. Anísio, esta luz que nós temos aqui, que é perceptível, é o rio. É o rio. Este espelho do Tejo. É o espelho do Tejo. Não se pode esconder o Tejo da cidade. Mas o Tejo não chega... Exatamente, é a luz muito aberta, é a exposição da cidade, a escolha da forma como a cidade se desenvolve para o Tejo, para o rio, é fundamental. E, aliás, desde os primórdios, são os romanos que escolhem e colocam a cidade a virar-se exatamente para o rio. Mas não só, tem a ver também com esta questão da suave, da tal suave modificação da paisagem, mas também com a pedra, a cor da pedra, quer dizer, o branco do calcário do Liós de Lisboa, da cidade, da pedra da cidade, que são os nossos passeios, as nossas calçada à portuguesa, e depois o que se usa nas cantarias das casas. Portanto, uma cidade branca, já foi chamada assim, a cidade branca, não porque as casas estejam todas pintadas de branco, mas porque tem esta luz, esta intensidade lumínica que lhe dá esta limpidez, esta brancura, que tem a ver com tudo isso, com a reflexão do Tejo, com a própria pedra da cidade.
Manuel, há pouco falava-me das tendências que nos levam para aquilo que é mais comercial. Como o editor faz esta gestão entre o comercial e o cultural? Onde é que encontra o ponto de equilíbrio, o ponto do bom senso, Olha, que talvez seja a melhor regra para tudo na vida? Eu costumava dizer uma frase que de certa maneira se tornou emblemática, que era: é preciso publicar o que dá para poder publicar o que não dá. Portanto, uma editora, como qualquer pessoa perceberá, é uma empresa. E, portanto, o primeiro princípio de uma empresa é não ir à falência, não é? E, portanto, é isso tudo que você diz: há que pagar salários, há que pagar direitos, há que pagar custos tipográficos, etc. E, portanto, o princípio ideal é que, efetivamente, ao fim do mês ou ao fim do ano, essa empresa possa gerir pelo menos os rendimentos necessários para pagar todas as suas responsabilidades. E, portanto, o equilíbrio tem que ser feito dessa maneira, quer dizer, procurar encontrar livros que vendam o suficiente para depois poder arriscar em livros aos quais se reconhece uma grande qualidade, mas que sabemos à partida que não terão a mesma procura por parte do público. Quem lê mais, homens ou mulheres? Diz-se, e não é só em Portugal, que o público leitor é essencialmente um público feminino. Mais jovem, mais média idade ou menos jovem? Eu diria a partir dos 30 anos, portanto, nos jovens já não tão jovens e depois na idade mais madura. Aí o público leitor feminino é muito grande, é muito forte, e daí o sucesso internacional daquilo que, de uma maneira que eu não gosto muito, os ingleses chamam women fiction, ou seja, literatura para mulheres, que é um termo um bocadinho depreciativo, que eu não gosto, mas que é uma realidade internacional. Anísio, dizem que se come muito bem no Norte, que se come muito bem no Centro, que se come muito bem no Alentejo, mas em Lisboa também se come bem. Eu diria que é o sítio de Portugal onde se come melhor. Acha? Com certeza, agora com os restaurantes. Bom, eu estou a dizer... Estamos aqui a discordar. Não, eu estou a dizer... não que não se coma bem em Lisboa. Come-se lindamente. Se come muito bem. Com os restaurantes de topo, quero dizer. Não estou a dizer dos restaurantes vulgarmente... com certeza que no Norte se come lindamente. No Alentejo come-se fantástico. E até alguns pontos do Algarve, mas é preciso procurar. Em Lisboa existem, casualmente, os melhores restaurantes agora que existem em Portugal. Alguns com várias estrelas Michelin. E enfim, até um considerado o melhor restaurante do mundo, não é? Portanto, a capital atrai essas experiências, portanto, tem um público maior, tem sei lá, uma crítica mais apurada, digamos. Eu estou a falar dos restaurantes de topo. Se come melhor em Lisboa, com certeza as tasquinhas antigas, infelizmente algumas delas estão a aparecer, e é interessante porque ao longo da elaboração do livro eu fui apontando, porque o livro também dá indicações desse sentido, e algumas tradicionais casas, as mais tradicionais, desapareceram no exato momento em que eu estava a redigir e a preparar o livro, que é algo triste. Os Caracóis da Esperança, por exemplo, que era uma tasca tradicional de Lisboa, desapareceu. E assim outras, quer dizer, tem a ver com as questões comerciais, obviamente. Se calhar alterou-se o gosto, ou se calhar não havia caracóis todo o ano. Anísio, já me está a fazer crescer água na boca quando fala de caracóis, é mortal. Muito obrigado, Anísio, muito obrigado, Manel, por terem vindo à Sociedade Civil. Agora vamos conhecer um projeto literário interessante e inovador. Tell a Story. Domingos Cruz é um dos fundadores e vamos já falar com ele.